Olá, eu sou a Carolina Cabral, da Robert Half, e hoje a Equipe Hotel me chamou aqui para a gente falar um pouquinho sobre os 5 pilares do engajamento de equipe em tempos de mudança. Então, antes da gente ir direto para os pilares, vamos falar um pouco sobre mudança? Primeira coisa que vem na nossa cabeça nesse momento é pensar que mudança é isolamento social. Mas a gente não vai falar só deste período, né? Mudança é uma mudança de time, é uma redução de time, é uma mudança que acontece com as pessoas, nas pessoas. Então, mesmo a gente às vezes tendo o mesmo time, as pessoas são outras, as pessoas estão mudadas, diferentes, o líder está diferente. Então, vamos olhar a mudança como algo mais generalizado, como simplesmente o isolamento, que é o que está pegando hoje pra gente, né? E também vamos falar um pouco de engajamento, né? Por que engajamento, né? A equipe motivada é aquela que se dispõe a fazer aquilo que é preciso, com certeza. Mas a equipe engajada, ela vai bem além disso, né? O engajamento é aquilo que faz a equipe fazer muito além daquilo que é pedido, né? É aquele teorema de que 1 mais 1 é mais do que 2. 1 mais 1 é 3, é 4, é 5, ou seja, é aquele time que mostra de verdade que teamwork faz muito sentido e que é muito mais do que a soma dos resultados individuais. Então daí a importância do engajamento e o motivo da gente estar falando aí dos pilares de ter a equipe engajada nesse momento de mudança, né? Vamos falar sobre 5 pilares, são eles: vulnerabilidade, prioridades, metas simples, testes e demonstração de atenção. Vamos lá então, vamos começar falando de vulnerabilidade, né? Por ser um período de risco, incertezas, mudanças, né? Manter os colaboradores super comprometidos e a produtividade lá em cima é um desafio, né? Pode ser um grande desafio aí para o líder, né? Mas quando o líder mostra vulnerabilidade, ele deixa o outro à vontade para mostrar também a vulnerabilidade do outro. Né? Então mudança tira todo mundo da zona de conforto, claro, né? Mas quando a gente mostra vulnerabilidade, fraquezas, quando a gente mostra as nossas preocupações, as nossas atenções, a gente faz com que o outro demonstre também e o relacionamento fica muito mais próximo. E com relacionamento próximo, as conversas difíceis acabam fluindo melhor. As conversas difíceis se tornam um pouco mais fáceis, né? E isso contribui claramente para o engajamento, né? Então, por isso, esse foi o ponto número 1 escolhido aí. Ponto número 2 que a gente escolheu foi prioridade, né? Tudo parece ser sempre prioridade. Agora, a nossa grande dica aqui é da gente dividir em 3 partes. O que é aquilo que a gente está fazendo hoje, que a gente tem que fazer mais, né, com mais consistência? O que a gente deve fazer hoje mais, né? O que amanhã a gente tem que fazer mais do que hoje? O que a gente está fazendo hoje que a gente tem que manter, continuar, ser persistente? E o que a gente está fazendo hoje que a gente pode deixar de fazer ou diminuir? Isso é a criação das prioridades. Se a gente estabelece essas 3 frentes para uma prioridade, fica mais simples, né? De detectar se aquela atividade é aquela que eu quero manter, se é aquela que eu quero aumentar e fazer mais, ou aquela que eu devo deixar de fazer. O terceiro ponto é metas simples. Metas simples, curtas, factíveis e principalmente aquelas metas onde todo o time participa da ideia, né? Então, quebrar um projeto mensal, por exemplo, em semanas, quebrar um projeto semanal em dias, né? Deixar claro que é prioridade no dia faz o time ficar muito engajado e isso torna as reuniões interessantes, né? Prende a atenção, gera engajamento. Por exemplo, após a reunião, os colaboradores eles podem, por exemplo, ser incentivados, né, a fazer um comentário sobre aquele tema, sobre aquela meta que foi discutida, foi debatida. Isso significa que eles podem compartilhar algo que gostaram dentro de uma determinada reunião, né, falando no momento específico aí do debate. Então, metas claras
e metas curtas, principalmente nesse momento online, é super relevante e torna sim o time engajado dentro de qualquer mudança. Faz o time conversar mais, né? Então torna aquela meta que às vezes parece grande, parece intangível, em algo bem tangível, e um sentimento de realização, né, com constância, né? Porque se é uma meta factível, se é uma meta que é possível realizar, todos os dias o colaborador sai com aquele sentimento de dever cumprido, que causa um engajamento muito bacana, muito grande, né? E daí, linkado a isso, já vem a nossa quarta dica, que é mudar e testar, né? Teste. O teste constante. Então, quando a gente está falando de uma nova ideia, de um cenário aí que a gente vai montar uma ideia nova, a gente tem que montar e testar. Testar sempre, né? Vamos fazer alguma coisa nova? Ok, vamos fazer, vamos testar, vamos ver se funciona. E daí amanhã a gente pode voltar, conversar mais uma vez, né? E ver se funciona essa meta que a gente estabeleceu, né? Então a ideia de testar nesse momento de mudança também é bem legal, é um princípio das startups. Quando a gente olha aí no mundo de startups, né? A gente vê que essa questão de testar e mudar sempre com o teste é muito bacana, né? Então, por que não testar novas ideias, né? E por último, a gente vai falar sobre demonstração de atenção, né? É interessante, quando a gente conversa com as pessoas do time, né, sejam com os nossos líderes, com os nossos liderados, a demonstração de atenção, ela é um fator que contribui demais para que a conversa, para que a reunião seja muito produtiva. Todo mundo quer ter atenção, né? Então a gente sempre fala, por exemplo, numa reunião online, liga o vídeo, veja a pessoa, olha nos olhos, tente fazer aquele encontro ser o mais próximo do presencial possível, né? Também a questão de perguntar em que contexto está inserida aquela pessoa naquele momento, né? Pergunta se a pessoa de verdade está bem, em que contexto ela está, mesmo que você tenha pouco tempo, é uma coisa muito simples, muito rápida, né? Mas essa demonstração de atenção tem que ser genuína, né? Tem que ser constante, não pode ser só um dia, tem que ser algo constante, né? E com certeza a demonstração de atenção vai fazer com que as pessoas sejam mais abertas, sejam mais autênticas e façam o trabalho fluir, né, com uma velocidade melhor. E quando a gente junta, né, esses 5 itens e fala de demonstração de atenção junto com vulnerabilidade, as pessoas se tornam próximas, né? E daí, quando o time está próximo, o time está 100% engajado, né? Então a demonstração de atenção, ela é um item que vale aí para os outros 4, né? Então eu vou dar um exemplo. Dentro do meu time, a gente tem o hábito de fazer uma reunião logo no início do dia, é a primeira atividade em que a gente faz logo no início do dia, onde a gente vai setar as prioridades do dia, né? E daí essa reunião, a gente deixa de verdade um tempo superestimado, né? Um tempo maior do que aquele que ela deveria ter. Em 15 minutos a gente poderia de verdade resolver quais seriam as prioridades do dia, mas a gente deixa um tempo maior, justamente para as pessoas poderem falar, né? Assim, a gente tem aquele assunto que a gente tem que sair da reunião com aquelas prioridades traçadas, aquelas metas traçadas, mas 5 minutinhos a mais para cada um ali, né? Poder quebrar o gelo, poder falar bom dia, poder descontrair, contar do contexto, explicar o momento que está vivendo. E daí a gente poder discutir, porque daí é jogada uma ideia, e quando a gente às vezes pensa numa reunião e dimensiona o tempo de uma reunião, a gente erroneamente dimensiona o tempo pensando, putz, é o tempo que eu preciso para jogar ideia. Mas a reunião não é só para jogar ideia, né? É para a gente debater e descobrir se o caminho que a gente vai fazer, aquela meta acontecer durante o dia, realmente é o melhor caminho. Será que alguém do time ali pode dar uma ideia melhor? Então esse tempo,
né, da gente debater, da gente discutir e falar da ideia, é muito produtivo, porque a gente consegue sair da reunião, né, com algumas coisas traçadas muito além do que aquela primeira ideia de quando a gente ligou um vídeo ali ou de quando a gente entrou numa sala e começou a conversar, né? Então parece ser um tempo a mais, mas é um tempo muito produtivo. Então é uma dica legal. E daí no final do dia a gente volta, né? Nessa reunião de novo, né? Falando o que cada um fez, tal. Às vezes nem é necessário um encontro formal, uma reunião, tal, mas às vezes até através de ferramentas aí de comunicação que a gente usa o dia todo, a gente vai falando das realizações, né? E cria um ambiente coletivo muito legal de teamwork. Tá legal? É um prazer sempre conversar com o pessoal da Equipotel. Espero que essas dicas sejam bem úteis e bem fáceis de serem usadas, né? E principalmente fiquem bem, espero que todos estejam bem. Obrigada!